Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui na Ence Clinic aguardando ansiosamente a minha paciente Juliana, que ela vai iniciar comigo a jornada do emagrecimento e vocês vão acompanhar tudo. Gente, a Ju acabou de chegar, vem cá, vamos recebê-la. Oi, Ju! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Estava ansiosa te esperando. Olha, pra gente fazer todo o seu registro, porque o pessoal ali quer acompanhar tudo. Tá. Vamos subir? Vamos. Vamos lá, pessoal, conhecer um pouquinho da história da Ju, saber o motivo dela estar aqui nesse acompanhamento nutricional, onde posso ajudar ela. Pode sentar, Ju, fica à vontade. Você deseja uma água, um café? Não? E aí, Juju, me conta, como que você está? Foi tranquilo chegar aqui hoje? Foi tranquilo chegar aqui. Eu tô um pouco ansiosa, né, Tá. para começar esse projeto, para começar esse novo desafio, mas sou disposta aqui a dar o meu melhor para conseguir o resultado que a gente busca, Ai, né? que demais. E qual é esse seu objetivo? Me conta. Olha, eu quero emagrecer, né? Como eu treino, eu pretendo emagrecer, começar com um protocolo de emagrecer. Consequentemente, eu treino, depois eu quero fazer também para ganho de massa, né? Então, é esse desafio que eu busco. E quando você fala sobre o processo de emagrecimento, você encontra muito desafio nesse processo? Muito, muito, Gi, porque assim, eu estou extremamente uma pessoa ansiosa, descontando a minha ansiedade na alimentação, né? Não estou conseguindo dormir à noite, então tudo isso soma para que eu ganhe mais o peso. Às vezes na balança não dá nem tanto resultado, mas quando eu vou colocar roupa, eu sinto essa diferença. Não sei se é inchaço, mas retenção de líquido, eu não sei te dizer, mas é um desafio muito grande. E aí também, quando eu vou fazer a janta, eu acabo beliscando. Meu marido colocou uns potinhos com bolacha do lado do cafezinho. Toda vez que eu vou pegar um café, eu pego uma bolachinha, porque fico nervosa e acabo comendo, né, bastante. Então, é muito desafiador. E dentro desse desafio, você aqui na jornada do emagrecimento, qual que é essa sua expectativa? Serão 90 dias que você vai ter todo o meu acompanhamento, todo o meu suporte. Já imaginou estar em um protocolo, um acompanhamento tão de perto assim? E o que você espera dessa jornada do emagrecimento? Medo? Expectativa? Está disposta a se doar? Está disposta a colher os melhores resultados da sua vida? Eu estou com muita expectativa, estou disposta, né, também a me doar, fazer a minha parte para que eu consiga atingir esse objetivo, porque eu acho que, né, acho que o maior desafio é você, quando você se olha no espelho e você não gosta daquilo que você enxerga na frente. E aí você fica se perguntando, onde eu errei? Por que eu tô comendo igual uma louca e depois eu me olho no espelho e não gosto do que eu tô vendo, né? Onde eu preciso melhorar, onde eu preciso acertar? Então são as perguntas que eu mesma me faço, que eu me questiono. E a partir daí eu falo, só eu posso mudar isso. Então eu quero muito, né? Estou muito disposta e com muita expectativa também. Ai, que bom. Quando a gente pensa em fazer uma mudança no estilo de vida, algo é fato. Vai ser desafiador. Mas você olhar para esse processo e você ver que você está disposta a passar por ele, porque a cada esforço tem a sua recompensa. Então, quero que você saiba que nesse processo, nesses 90 dias, você vai ter todo o meu suporte. Vão ter momentos mais leves, vão ter momentos mais desafiadores, mas algo que eu quero destacar aqui, você não está sozinha. Você vai estar comigo, todo o meu suporte. Tudo que a gente conversar através do início da nossa consulta, eu quero que você entenda o quê? Que não é engessado. E é o que eu falo sempre para as minhas pacientes. Um plano alimentar é algo que é o nosso primeiro passo. Tá dando certo? Às vezes aqui na consulta você vai falar assim, super dage. Não, fazer isso? Não, super. Aí você vai colocar em prática. Não tá funcionando. O tempo não tá dando, não estou conseguindo me planejar. Volta. Gi, não tá dando. Eu falei que no lanche da tarde seria ótima aquela opção, mas eu não tô conseguindo planejar. Gi, eu falei que eu gostaria dessa opção, mas não está descendo. Eu estou com fome ainda. Eu estou com muita... acaba sendo muito alimento nessa refeição. E dentro da alimentação, a gente consegue flexibilizar muita coisa. Porque a gente tem o quê? A gente trabalha com alimentos de densidades calóricas, né? Densidade calórica. E isso automaticamente é o quê?
Uma pessoa que tem muita fome, que gosta de comer volume, e está em um processo de emagrecimento, automaticamente a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com produtos de densidade menor. Um exemplo, uma batata inglesa, tá? Então a gente pega um arroz em uma proporção calórica parecida. Você prefere comer 70 gramas de arroz, que é um punhadinho, ou você prefere comer 170, 180 gramas de batata inglesa, que equivale à mesma quantidade calórica? A diferença aí é bastante para a mesma quantidade calórica. Então isso eu quero deixar muito claro, porque às vezes eu vou passar um protocolo para você, que nesse protocolo você está com fome, você sente a necessidade de mastigar mais. Ou um protocolo que eu coloco uma estruturação de alimentos com densidade calórica menor e você não está conseguindo nem terminar de comer. Então a gente consegue trabalhar. Então eu quero que realmente você tenha essa consciência que ele não é engessado, qualquer dificuldade você vai ter um suporte, você pode conversar comigo, que a gente vai fazer ajustes no decorrer desses 90 dias. Tá bom, Tá Gi. bom? Eu acho muito importante, porque assim, por exemplo, até hoje eu fico nesse efeito sanfona. Emagreço, engordo. Por quê? Porque eu também vou muito pelas coisas que eu pego só na internet e às vezes nem sempre o que dá certo pro outro vai dar certo pra mim, né? Então eu pego receitinhas, eu fiz um pré-treino caseiro que me indicaram e eu vi que não deu resultado pra mim, deu resultado pra minha amiga. Então eu acho que é muito importante esse seu acompanhamento, eu ter uma visibilidade, uma confiança do que eu tô fazendo, vai me dar um resultado melhor. E é importante pelo fato da pessoa ter o conhecimento. E dentro das minhas consultas eu priorizo muito. Não é chegar aqui e te dar um plano alimentar, é isso que você vai seguir, pronto. Não. É o conhecimento. Então você vai ver que eu vou te explicar, igual eu acabei de explicar referente à densidade calórica. Então você ter a consciência que se você montar um prato, o prato tiver com muita comida, não significa que você está consumindo mais quantidade calórica, né? Então ter esse conhecimento é muito importante, até mesmo para depois você caminhar sozinha. Entendeu? Para você saber fazer trocas inteligentes, o que funciona para você, o que é bom para o seu intestino, o que você tem uma boa digestão, o que você não tem uma boa digestão. Então essa descoberta é muito importante. E infelizmente hoje com as redes sociais, muitas pessoas acabam querendo fazer de tudo um pouco e não acerta, por isso fica nesse efeito sanfona. Emagrece, engorda. Emagrece e esse não vai ser o seu caminho daqui para frente, porque você vai ter o meu suporte, o meu acompanhamento. E através desse momento você vai se conhecer, reconhecer, para você falar, nossa, o brócolis, não sabia que ele me dava tanta distensão abdominal. Nossa, mas olha, a batata eu posso comer muito mais comparado ao arroz, entendeu? Então quero que muito além de você pegar um plano alimentar e falar assim, ai, eu vou comer isso, isso, isso. Não. Por que eu tô comendo isso? Por que essa quantidade? Se conhecer, porque isso é fundamental para algum momento, um exemplo, final de semana, você não está com plano alimentar, você não está com aquelas opções, o que você vai fazer? Quais são as suas escolhas? Isso é essencial, porque é o que eu falo para todas as minhas pacientes. Plano alimentar, hoje em dia você tem na internet. ChatGPT você tem um plano alimentar, mas e aí? E o suporte? Tá com plano, mas e aí? Eu vou para casa da minha mãe, vai ter um churrasco, como que eu posso fazer para eu fazer boas escolhas mesmo no churrasco? Entendeu? Então, esse conhecimento é a parte que realmente vai te transformar e vai evoluir. Que o conhecimento é transformador. Então, quando você conhece, sabe aplicar, você, olha, literalmente vai longe. E é isso que eu quero. Eu quero aprender certinho, porque eu quero depois manter. Porque muitas das vezes eu me sufocava também. Eu vou ficar uma semana comendo só salada, ou à noite eu vou comer só salada, ou vou tomar só um café com leite. Mas e aí quando eu tô com a minha ansiedade em alta? Aí eu me descabelo a comer, não quero nem saber, hoje eu vou comer, amanhã eu vou ficar sem comer, e aí amanhã eu vou recompensar, e nisso eu fico parado onde eu estou, né? Total. E é aquela sensação de recompensa, né? Isso. As pessoas estão muito assim, quem nunca fez uma dieta de segunda a sexta-feira? É fácil, ali você faz uma dieta, segunda a sexta, no trabalho, café da manhã, e chega quinta-noite, happy hour. Sexta, algum aniversário ali da empresa. Sábado, domingo. Aí se você for pegar a somatória de sexta, de quinta-noite, bebida alcoólica e tudo mais, até domingo, não compensou todo o esforço da semana. Era mais fácil você comer chocolate todos os dias, que às vezes você iria emagrecer muito mais do que fazer essa recompensa. Fazer uma restrição absurda dentro de um período e depois, literalmente, fingir que não tem mais dia de amanhã. Viver intensamente o dia e trazer grandes prejuízos no processo do emagrecimento, até mesmo da hipertrofia. Então, é o que mais acontece.
Mas não vai ser com você isso, e vamos já começar a conhecer um pouquinho da sua rotina, do que você come, café da manhã, almoço, para eu entender, e através disso a gente, porque eu falo a gente, porque não sou eu que vou falar assim, esse vai ser o seu plano. Eu vou propor para você, e através disso você fala assim, Gi, é viável, Gi, nesse momento não, porque não sou eu que vou colocar em prática. Então a gente vai bater cada ponto, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, tá bom? Ah. Mas antes disso, eu vi que você preencheu aqui a anamnese que eu te mandei de pré-formulário, né? Sim. Fico muito feliz porque eu vejo que um dos fatores que mais chega aqui na clínica é as pessoas consumirem pouca água, e você consome muito, né? Eu consumo bastante. Então eu fico muito, muito feliz porque muitas pessoas elas querem ter o processo do emagrecimento e literalmente não faz o básico. Querem tomar whey, creatina, manipulado, quer fazer tudo. Mas aí quando a gente fala do básico, e aí? As pessoas não priorizam isso e mal sabem que, para ter ideia, muitas pessoas, o fato de tomar água, eliminar a retenção de líquido, pode refletir até 5%. Só o fato de tomar água, a quantidade certa por dia, pode perder 5% do quilo simplesmente por ingerir a quantidade certa de água. Então, assim, esse é um ponto que eu vi, gostei muito. Outro ponto aqui que me destacou, me subiu um alerta, né? Você tem uma variação de funcionamento intestinal que varia até 4 dias, às vezes? Eu tenho um problema muito, muito grande, assim, com o intestino. Não, dependendo do que eu como, aí que eu fico mais tempo. Mas você então não tem uma rotina, não tem uma frequência nessa parte? Não, tem semanas que eu vou bem, mas tem semanas que eu não vou bem. Por exemplo, se eu como aveia, granola, é onde que eu sinto essa dificuldade. Tanto é que quando você me pediu para fazer os exames, eu não consegui fazer o de fezes junto por conta disso, porque eu comi granola e eu não consegui. Fiquei quase uma semana sem conseguir. Então varia muito. Eu percebo que depende do que eu como, entendeu? Entendi. Nossa, então você vê que granola e aveia é algo que prende o seu intestino? Eu percebo toda vez que eu como. Eu gosto muito de comer granola com mamão ou banana de café da tarde ou café da manhã. Mas eu tenho reduzido. Mingau também de aveia eu gosto bastante, porque me sacia, né? Mas você sente que prende? Eu sinto. Entendi. Anotando aqui. Mas é uma coisa que eu insisto, porque vejo na internet, né, que dá certo e que dá saciedade. De fato, eu me sinto mais saciada com mingau de aveia, por exemplo. Às vezes eu não janto, eu não quero comida. Porque quando eu tô ansiosa, me dá muita vontade de comer doce. Entendi. Então, o que eu faço? Eu fico tentando substituir por essas coisas assim. Fazer um mingauzinho com leite desnatado. Aí, às vezes, eu coloco um pouquinho de mel ou uma banana. Aí, o próprio doce da banana acaba me saciando essa vontade do doce. O que a gente tem que olhar bastante nesse ponto que você destacou da granola e da aveia, por serem fibras, é o ajuste, principalmente na quantidade de água. Entendeu? Você colocou aqui que é uma média, mais ou menos, que você toma de água em 3 litros, mas costuma ser diário ou você consegue ter essa contagem assim? Tenho. Uma coisa que me ajudou bastante foi comprar uma água, uma garrafa de água, né? Na empresa, não é de 1,5 litro, em casa é de 1,5 litro. Mas aí o que eu faço? Eu faço a quantidade. Por exemplo, até a hora do almoço, eu tomo uma toda daquela que eu comprei, que é 1,5 litro. Aí quando eu volto do almoço, eu tomo outra. Mas tem dias que eu tomo 3 por dia daquela. Entendi. E tem dias que eu tomo 2, que já dá 3, né? Entendi. Então eu vou fazendo esse análise pra contar a quantidade de água que eu tomei no dia. E aí, depois que eu comprei a garrafinha, foi o que me ajudou a ter essa noção do quanto isso é fundamental. eu tomo É o que eu água. mais indico para as minhas pacientes. Eu não tenho dificuldade. Pega uma garrafa, deixa ali a sua meta do dia. A gente precisa trabalhar com meta. Você não tem meta no seu trabalho? Você não tem que cuidar do seu filho? Você não tem um horário para levar? Então, assim, a gente tem os compromissos diários. E aí, na hora que a gente tem que colocar um compromisso, para nós, né? A gente acaba ficando por último. Sim. Vi aqui que o seu ponto fraco ali, o que você mais gosta é um doce. Doce. Você percebe que na sua TPM você tem uma vontade maior? Tenho. Eu dei uma diminuída, porque eu fiquei um ano sem comer chocolate, eu dei uma diminuída do chocolate, mas eu necessito de um docinho. Às vezes uma gelatina, mas às vezes a gelatina não é o suficiente, aí eu vou lá, quero colocar leite condensado para dar mais aquela saciedade do doce. Então é um desafio muito grande para mim essa parte do doce, porque é a única coisa que parece que me acalma, sabe? É comer um docinho. Só entrando nesse ponto do doce, que é algo que acontece muito, e a gente precisa identificar o quê? A
personalidade da pessoa diante de como ela lidar com essa vontade. Por que eu tô te falando isso? Porque tem pessoas que literalmente, eu tô com vontade de doce, come uma fileirinha de chocolate e fica saciada. É o seu caso? Não. Se você começar a comer, é a barra toda. Se eu deixar, eu como a barra toda. Já teve dias que eu comi a barra toda. Agora que eu acho que eu tô conseguindo me controlar mais um pouquinho, que aí eu falo, não, já é o suficiente. Mas aí não é só um quadradinho, tem que ser pelo menos 2, às vezes 3. Isso é muito importante. Quando a gente fala sobre ser radical, não é ser radical, é a gente se conhecer, tá? Eu adoro comer chocolate. Pra mim, uma fileirinha não me satisfaz, então eu prefiro não comer. Você entende? Entendi. Ou você pega aquela refeição e fala, não, eu vou comer e zero peso na consciência e segue a vida. Ou você realmente vê onde você quer chegar, o seu objetivo, e você fala que você não vai comer. Mas não é ser radical, é você saber que você não sabe lidar com aquilo e você não vai ficar satisfeita só com um pedacinho, tem que ser a metade ou uma barra toda. Quando você consegue identificar isso, você vai ter sabedoria. E falar assim, eu sou assim, tá tudo bem. A fulana consegue comer, um chocolatinho, tá ótimo, um quadradinho, eu fico satisfeita. Eu não sou assim. É realmente você se colocar ali na situação e falar assim, eu funciono dessa forma, a fulana funciona dessa e é assim, tá bom? Então isso é muito importante, porque quando você consegue ver as suas limitações, você consegue agir de uma forma muito melhor diante a elas, tá bom? É fase da TPM. Às vezes vai ser necessário, às vezes um chocolate não vai ser suficiente, 2, 3... É aquele momento, não vai ser um dia que você vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Não é um dia, é o que eu falo. O problema não é um alimento, não é uma refeição, é a constância daquilo e a frequência, né, e o volume, a frequência e o volume que realmente vai impactar o processo de emagrecimento. Então as pessoas, elas acham que literalmente, né, se eu fazer uma refeição já vou engordar e não é isso. Tá? Então, se você conseguir olhar como que está sendo a sua frequência alimentar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá funcionando bonitinho? Na sexta-feira, vai jantar com o marido? Tá tudo bem você pegar o prato que você gosta. Tá tudo bem você pegar ali a sobremesa que você gosta. Mas calma lá, olha a sua semana. Quinta-feira, happy hour. Aí, sexta-feira à noite, você se permitiu de jantar com seu marido. Mas sábado tem aniversário do meu sobrinho. Mas domingo churrasco na minha avó, no meu pai, enfim. Faz a somatória. Aí a conta não fecha. Então é realmente fazer escolhas das exceções. Isso é muito importante, tá bom? E é o mais difícil também, né? Porque às vezes também você tem, no meu ciclo de, por exemplo, familiar, de amizade, eles não têm tanto, assim, eles focam, mas não tem o foco que eu tenho. Vamos tomar uma, a palavra que eles falam, vamos tomar uma. E vamos fazer um churrasco, e aí você acaba sendo a antissocial, né? E aí, por muitas das vezes, eu bebi ou eu comi para eu não me tornar antissocial. Para você se sentir pertencente àquele momento, né? Que eu não quero... Isso. Você tá se transformando numa pessoa que você não era, ou você está se achando, então assim, é muito, muito desafiador também. Mas hoje eu já consigo lidar melhor com isso. Falo, gente, eu tenho esse objetivo, eu quero esse estilo de vida. Você ter uma vida longa é você mudar seus hábitos de estilo de vida, né? Diariamente. Então, é esse tipo de perfil que eu quero seguir pra minha vida, pra minha velhice. Então, a longevidade é que eu gosto de trabalhar muito. Não gosto de trazer resultados para as minhas pacientes só momentâneo. Agora você vai emagrecer, pronto. Mas isso é longevidade. Quando eu falo longevidade, eu tô falando de um estilo de vida. Eu não tô falando só de déficit calórico. Eu tô falando da base nutricional, sabe? Do que é sustentável para você. Porque eu posso te passar um plano alimentar lindo. É sustentável para você? Você vai conseguir implementar isso na sua rotina? Sim? Não? Então, assim, tem mundo perfeito, mas tem a realidade, a nossa realidade. Então, isso que a gente precisa ir alinhando, ainda mais nesse momento que eu vou conhecer a sua rotina, tá bom? Me conta um pouquinho, Ju, qual é o horário que você acorda, sua primeira refeição e o que você come? Tá, Gi, é assim, eu tenho 2 rotinas. Eu tenho uma rotina de segunda e terça, porque eu trabalho na empresa. Quando eu vou trabalhar segunda e terça na empresa, eu acordo 5 da manhã porque eu vou treinar, né? Então eu saio 5h40 de casa e eu tomo só um café com leite e vou... Desculpa, você sai que horas de casa? 5h40. 5h40 e só um café com leite. Isso, aí eu vou treinar. Aí eu treino até às 8h eu vou pra empresa e lá
8 horas você treina e vai só com esse café com leite. Só, pra empresa. E aquele pré-treino que você falou, que você não parou de tomar? Que não Parei de tomar. Tá. E aí, 8 horas você está na empresa, desculpa, ou você está treinando esse horário? Não, 8 horas eu saio da academia. Ah, sai, tá. Chego na academia às 7 horas. 6h40, 7 horas. E aí eu tenho que sair 8 da academia. Tá. E aí você entra no trabalho? 9. Às 9. Isso. Sai da academia, come alguma coisa? Não, aí quando eu chego lá, que eu vou tomar um café com leite, às vezes como um pão com manteiga. Então, é por isso que eu falo que é desafiador, porque aí eu preciso o quê? Organizar a minha rotina. Porque daí eu tenho que levar outras coisas, né? Porque normalmente na empresa é só um café com leite e um pão com manteiga. Tá. Ou às vezes uma bolacha, água e sal, que logo eu tô com fome. E aí depois dessa refeição? Aí eu almoço 1 hora. Tá. Como que chega a sua fome esse horário? Muita, né? E aí? E aí eu almoço 1 hora, quando é umas 5h30, eu sempre também tomo um café com leite, mas normalmente é só um café com leite, 5h30. Só voltando no seu almoço, você costuma levar comida? A empresa Não, fornece? a gente come lá no restaurante, aí normalmente é arroz, feijão e salada. Tá. Tem proteína? Uma carne, frango? Tem. Diariamente? Sempre é frango ou carne, Tá. fica bom. Arroz, feijão? A salada e carne ou frango. Normalmente é mais frango. É self-service essa opção? Não, é prato pronto? Não, é prato pronto. Tá. La carte. Sempre tem a proteína, né? Sempre tem. Tá bom. E aí depois você vai comer 5h30. 5h30, mas aí na verdade eu não como, eu só tomo um café com leite. Tá. Café com leite. Qual é a quantidade desse leite? Qual é a quantidade desse café? Você tá com uma xícara, assim, mais ou menos. Eu coloco... Assim. Ou é uma xícara menor? Me fala mais ou menos pra eu ter uma noção. Eu acho que é de 200 ml a xícara. E um pouquinho de... Nunca tomo café puro, não gosto. É sempre com leite desnatado. Tá. Eu ponho, acho que deve dar uns 2 dedos de leite, uns 2, 3 de café. Tá. Porque eu não gosto também de café muito escuro, então eu intercalo um pouco, meio a meio. Tá bom. E aí, 5h30, você sai do seu trabalho que horas? 6h40. 6h30, 6h40 por aí. Tá. E aí? Aí eu vou pra casa, chego em casa na segunda e na terça. Tem dias que a janta já tá pronta, tem dias que não. Mas eu sempre janto, porque como Sempre comida. Sempre comida. Eles ficam me esperando, então sempre eu janto com eles. Mas é uma quantidade reduzida, né? Mas é comida. Tá. Aí sempre tem a salada ou legumes. E tem uma proteína também de carne ou frango. Normalmente mais frango também na janta. Tá. E no final, assim, tipo umas 9h30, 10 horas depois que eu Esse tomo horário, banho. desculpa, da janta é às... Põe umas 9. Pode colocar umas 9? Umas Tá, 9. 9 horas, tá. Vai um carboidrato aqui, um arroz, algo do Vai tipo? um pouquinho de arroz, aí sempre é salada e legumes. Tem dias que só salada, tem dias que só legumes. Você come qualquer tipo de salada e qualquer tipo de legumes, assim? Ou você tem alguma limitação? Aqui você falou que não tem de limitação, você come de tudo? De tudo. Tá. E aí, 9 horas, depois você come mais alguma coisa? Aí eu não como, mas aí depois que eu tomo um banho pra dormir, eu sempre tenho que tomar um café com leite. Tá. E aí, Que é mais ou menos sempre que horas? Umas 10, 10h30. 10h30. Café com leite. Tá, essa é a rotina de segunda e terça, né? Isso. Quando você chega na janta, você chega com muita fome? Muita fome, tá. Você sente que a quantidade do que você come na janta acaba sendo igual ou mais do que o almoço ou não? Não, é menos. É menos, tá. E aí os demais dias, que aí você tá trabalhando de home office, né? Isso, quarta, quinta e sexta. Aí na quarta eu levanto 6 horas. Umas 6h30 eu tô tomando só café com leite também pra ir pra academia. 6h30, café com leite? Isso. Tá. Aí vou pra academia, chego umas 8h30 e 9 horas começo a trabalhar e tomo café na mesa. Aí é em casa mesmo? É em casa. 9 horas? Em casa, sempre eu tento colocar um frango, um ovo no pão, ou uma batata doce. Tá. Eu vou variando. Nesse dia você vai treinar 7h30? 7h30 é o treino, mais ou menos. 9 é o café da manhã e aí você coloca ovo, né? Sempre com pão. Aí às vezes é ovo, é frango no pão, uma fruta, né?
Claro que vai ter dias que não tem, então é só o pão com ovo ou o frango, o café com leite. Tá. E é o meu café da manhã. Quando tem fruta, eu coloco fruta, às vezes eu jogo uma granola em cima também. Tá. E qual granola você costuma usar? Olha, eu uso da Jasmine, que é uma... Eu comprei outras marcas, mas não gostei, porque eu gosto da Jasmine, porque mesmo aquela integral, tem um pouquinho mais doce. Docinho. Quando você fala do pão, você come um pão francês? Qual é a quantidade do pão? Ou é o pão de forma? Depende do dia, é o pão francês. Às vezes é um, às vezes é 1,5. Tá. Se não tem fruta, sempre acaba sendo 1,5. Se eu deixar 2, né? Até 2. Depende muito Ai, do gente, e dia. ainda mais aquele pãozinho francês, fresquinho, quentinho. Oh, meu Deus. Eu tenho essa dificuldade do pão, mas eu percebo, Gi, que o pão também é uma coisa que se eu como muito também eu me sinto mais inchada. Pão, né? A gente tem que identificar até a parte da sua hipersensibilidade e tudo mais. Vem muito aquele questionamento de glúten faz mal, e a gente precisa ver realmente a quantidade, até mesmo ali a frequência, né, nesse dia a dia. Porque tem pessoas que vai comer todo dia um pãozinho francês e tá tudo certo, entendeu? Então é realmente identificar a quantidade, frequência e fazer esse ajuste. Tá bom? Por exemplo, Gia, eu como de manhã, o café da manhã. Quando eu vou tomar o café da tarde em casa, se tiver pão, eu também como pão. É o que eu falo, o pão ele vem com aquele, né, nossa, quero emagrecer, eu tenho que cortar o pão, mas não é isso. O pão, ele não é vilão, nenhum alimento por si só ele vai ser vilão. Tá? Então não tem nenhum problema. O pão ele é uma fonte de carboidrato e como a gente usa esse carboidrato em favor do seu processo de emagrecimento ou até mesmo pessoas com processo de hipertrofia, é ajuste. Então, assim, ele não tem esse problema. É claro, só se uma pessoa tiver hipersensibilidade, ter todo esse desconforto de digestão e tudo mais, a gente tira, tá? Mas, assim, não é pra gente ter aquele medo que eu não posso comer pão, que... Imagina, sem nenhum problema. Eu tenho pacientes que comem pãozinho todo dia e tá emagrecendo. Então ótimo, eu vou amar mais ainda. Então, tá. Aí aqui, depois das 9, aí é almoço. Isso, aí eu almoço sempre 1 hora. 1 hora, tá. Aí meu almoço sempre é básico, sempre é o que eu jantei no dia anterior. Arroz, feijão, uma proteína, uma salada ou legumes. Eu prefiro legumes, eu não sei se isso é uma coisa da minha cabeça, mas quando eu como legumes eu sinto que me sacia mais do que se eu comer salada. Sim. Então se eu tenho salada e legumes, eu vou comer a salada e legumes, mas se eu não tenho, eu prefiro optar por comprar legumes. Tá, mas sempre tem a salada ou legumes? Sempre tem. Tá. Eu aprendi agora eu me desafiei a comer coisas que eu não comia por conta desse processo que eu quero. Eu não comia berinjela, agora eu já tô comendo. Ai, adoro. Eu aprendi a fazer com cebola, com pepino. Pepino não, é pimentão. E tô comendo berinjela. Tô comendo também que eu não comia, que eu falo com muita alegria porque eu me permitia isso, é beterraba. Beterraba. Eu não suportava nem o cheiro de beterraba, mas agora eu aprendi a comer. Ai, que legal. Porque eu falo, eu tenho que experimentar e me permitir conhecer novos hábitos, né? E como eu percebi que o legumes me sacia melhor, então eu falei, eu preciso me permitir a ter mais opções, né? Porque senão você acaba, não aguenta mais chuchu. Não Tudo a mais mesma batata. coisa. E esse é o maior problema das pessoas quando a gente fala sobre fazer uma dieta. Dieta é difícil, mas difícil por quê? Né? Então a gente ia fazer, eu não gosto de comer legumes, mas como que é o preparo desse legumes? Realmente você joga ele lá na água, tira, coloca um sal, ou você coloca na air fry, ou você faz no forno, ou você pode até utilizar um exemplo ao seu favor em um prato mais assim elaborado. Recentemente eu fiz lasanha de pupunha. Eu peguei a pupunha e fiz ela na substituição da massa. Ou pode fazer espaguete de abobrinha. Então você não está comendo aquela abobrinha xoxa que tirou da água e jogou sal. Então fazer esses ajustes traz algo para a dieta muito mais prazerosa. Porque já é difícil você mudar os seus hábitos alimentares, ainda colocar algo ruim. Então a gente conseguir identificar, e é claro, não é só colocar coisas deliciosas, mas e o tempo daquilo para o seu dia? A gente também precisa ver. Gia, eu não tenho tempo, mas você tem como você comprar marmitas congeladas prontas? Tem como você pegar 3 horas do seu final de semana e se planejar? É planejamento. As pessoas querem resultados sem querer ter esforço. E não tem. Você chegou onde você está, no seu trabalho, sentada na cadeira de braços cruzados? Não. Não.
Você teve que ir, você teve que procurar, você tem que trabalhar, você tem que entregar, você tem um esforço. Isso não será diferente no processo de emagrecimento. A gente precisa, as pessoas querem resultado assim, do dia para a noite, pronto, mas precisa de um esforço aí pra gente ter os melhores resultados, tá bom? Tá. Aí, 1 hora é o seu almoço e me conta qual é o horário do seu lanche da tarde? Sempre 5h30. Mesmo na empresa, mesmo em casa, eu sempre faço essa pausinha para tomar um café, mesmo que seja na mesa mesmo, vou lá e pego e como na mesa. Por isso que eu acho que o planejamento facilita, porque eu sempre acabo comendo pão, porque o pão tá mais fácil lá, mesmo que eu coloque uma proteína, né, em casa eu sempre coloco, o ovo, o frango, Tá. ou às vezes se eu tiver uma carne cozida também eu desfio e coloco no meio também, e aí acaba sendo sempre pão. Então se eu conseguir me planejar melhor, eu vou conseguir comer outras coisas. Entendi. Tá. E quando você tá nessa rotina de home office, você tem tempo de parar e preparar algo? Hoje preciso de algo prático, tô sempre em reunião, não consigo nem levantar direito. Me fala um pouquinho para eu conseguir. Depende do dia, Gi. Como eu trabalho com pesquisa de mercado, às vezes a gente tem uns grupos que a gente tem um prazo, para entregar, que o grupo vai acontecer, o cliente vai estar lá esperando. Então, aí eu não tenho tempo. Tá. Aí eu vou ter que Então tem que preparar ser- mesmo, ou deixar pronto de um dia para o outro, ou na hora do meu almoço mesmo, 1 hora ir lá e fazer. Mas às vezes acaba sendo muito corrido, porque 1 hora só para fazer tudo não dá, né? Algo mais prático, né? Sim. Tá. E aí depois das 5h30... Aí já é a janta. Janta. Segue às 21 também? Não, aí quando eu tô em casa, tipo, 8 horas. Isso. E aí comida também, não vai lanche. Não, lanche normalmente é só mais final de semana mesmo, que às vezes é um pão, às vezes é um cuscuz que eu gosto bastante. Tá. Raramente a gente compra pizza, porque... Mas então de quarta a sexta é comida. E aí quando você faz o lanche é mais aos finais de semana. Isso, mais na semana. Tá. E a comida, me fala um pouquinho, o que você come nesse horário? É arroz, feijão, salada, legumes, ou salada ou legumes, depende do dia, do que tem. E uma proteína também, a carne, um frango. Tá. Rola café com leite aqui? À noite. Depois que eu tomo banho, eu tô num vício no café, que eu tenho que tomar meu cafezinho pra eu dormir. Aí eu escovo os dentes pra eu dormir. Aí você vai dormir. Senão eu tomo outro. Eu acho que esse seu café com leite acaba ele sendo mais um ritual, né? Tipo, de você ter aquele processo de tomar algo quentinho. E você já toma esse café com leite há muito tempo? Há muito tempo. E eu percebo que ele tem aumentado mais por conta da minha ansiedade. Aí o que eu entendi, a jogada na minha mente. Se eu tomar um café com leite, me sacia a vontade do doce, às vezes. Entendi. Então, para eu não comer o doce, eu tomo um cafezinho com leite. Tô muito cansada, o cafezinho com leite vai me dar uma energia. Aí estou lá na frente do computador, cochilando, eu tomo um café com leite. Porque é como uma fonte de energia para mim também. Tá ótimo. E o final de semana? Como que costuma ser a sua rotina aos finais de semana? Olha, minha rotina em si sempre é mais um domingo mais tranquilo. Porque no sábado também, como meu filho joga todo sábado, eu acordo 5h30 pra acompanhar ele, às vezes chamar Uber pra ele ir pro estádio, aí vou tomar café, às vezes tomo 5h30 café, mas é sempre um café com leite. Aí de manhã umas 7 no sábado, eu tomo também café com leite com pão ou cuscuz também, e vou pro... E aí é só o cuscuz? Isso, é só o cuscuz. Aí vou pro jogo dele, e quando eu chego, nem sempre tem hora, que eu vou comer alguma coisa. Tá, e aí, normalmente quando você retorna já tá ali perto do seu almoço? Já passou, às vezes já? 3, às vezes 2, depende da distância que ele vai jogar. Às vezes é aqui, às vezes é fora. Tá. E aí, você fica esse tempo todo sem comer, até as 15? Sem comer. Tá. O máximo que eu tomo às vezes é água, mas não como nada. E aí, às 15 horas, você entra num processo de ter muito mais fome, aí acaba sendo almoço, lanche? Não, sempre é almoço. Sempre almoço. E aí, esse almoço na rua, em casa? Em casa mesmo. Tá. E aí, depois desse horário? Aí depois é à tarde, meu cafezinho, né? Da tarde, às vezes eu como alguma coisa, às vezes não, porque eu já almocei tarde, né? Mas o cafezinho sempre tem que ter. E depois a janta. Tá. Que é comida mesmo? Que é sempre comida. Às vezes rola o lanche que você falou. No sábado e no domingo sempre às vezes
Não com muita frequência, mas normalmente é quando eu como mais lanche. E me fala, quais são as suas opções de lanche? Pizza, hambúrguer, esfirra? Me conta um pouquinho. Não, esfirra e pizza tiro de cogitação. É mais pão com hambúrguer, às vezes. Hambúrguer. Pão com ovo, ou cuscuz. Você tem frequência... No final de semana você pede fast food? Não tenho esse hábito. Esses lanches é você que faz em casa? Eu que faço, sempre eu que faço. A única coisa que eu não faço é o hambúrguer ainda, mas também quero fazer. Tá. O hambúrguer eu sempre... Mas aí eu tento comprar aquele que é mais saudável, que é um vermelhinho, que é uma carne mais natural, um hambúrguer mais natural. Que você compra no supermercado? Isso, ele não vem nem temperado, eu que faço o temperinho na hora. Tá. Quando você fala do seu processo de treinos, você está treinando de segunda a sexta, final de semana? Olha, eu vou ser muito sincera com você, Gi, porque eu tenho que ser sincera, né? Pra esse 100%. Segunda e terça tem dias que eu não vou. Tá. Semana passada mesmo eu não fui nem um dia treinar. Depende muito porque aí a gente quer mãe, a gente quer esposa, a gente quer filha, tem a empresa, às vezes você tá muito sobrecarregada. E é o único momento que eu consigo ter pra mim é se eu não for pra academia. E aí eu acabo fazendo o quê? Não indo. Entendi. Mas é muito raro isso acontecer. Mas tem dias também que segunda e terça, por exemplo, se eu passei o final de semana na casa da minha mãe, aí eu não vou conseguir ir na segunda porque eu tenho que acordar muito mais cedo. Tá. Aí eu acabo não indo. Então segunda é o dia que tenho essas brechas de não ir, sabe? Tá. Costuma ser segunda e terça, que é o momento no qual você tem toda essa rotina de sair, trabalhar? Isso. Aí quarta, quinta e sexta é os dias que raramente eu falto. Quarta, sexta. Que aí você treina. E como que tá dividido os seus treinos? Musculação, faz cardio também? Olha, eu tô fazendo cardio só 2 vezes. Tá, 2 vezes. Mas é uma coisa porque assim, como eu treino e já vou eu treino com a minha amiga, né? E aí ela me ajuda muito nos treinos dela, porque ela tem 2 dias com personal, então ela acaba me ajudando. Tá. Só que ela não foca muito no cardio, porque ela é magra, ela não gosta muito. Então, eu acabo não fazendo cardio. E aí não dá tempo de eu fazer depois. Porque fica justo, né? Então, porque segunda e terça eu vou pra empresa direto. E na quarta, quinta e sexta eu já treino correndo pra chegar em casa pra começar a trabalhar. Então, eu não sei se adianta eu começar a fazer cardio antes, se vai dar um resultado melhor. Ou se aí eu não consigo focar na musculação, eu fico nessa dúvida. No final de semana você treina? Não treino. Tá. Nesse processo, eu faço musculação, faço cardio. Tem pessoas que, para entrar em um processo de emagrecimento, fica lá no cardio. Mas e a construção da massa muscular? Porque a partir do momento que você aumenta a massa muscular, automaticamente você vai aumentar o seu TMB, que é simplesmente a sua taxa para você sobreviver, e o seu corpo vai gastar muito mais energia. Então a pessoa só está pensando ali, e aí não é à toa que muitas pessoas emagrecem e acabam ficando flácida, tá? Dentro da sua rotina, o que você puder fazer vai ser lucro, tá? É óbvio, se você conseguir conciliar os dois, ótimo, tá? Você falou que quando você faz cardio, você chega a fazer uma vez na semana, às vezes? Sim, aí é na terça, que aí eu faço só cardio na academia, aí eu não consigo fazer mais nada. Aí já entra algo ali pra melhorar todo o seu condicionamento físico, que é legal, tá bom? Mas você acha que se eu fizer, tipo, meia hora de cardio antes, quarta, quinta e sexta, adianta ou... Posso ser sincera? Se você fizer todo dia assim, né? De terça a sexta-feira, se você conseguir dar uma estender até os finais de semana, 10 minutos que seja, você já vai estar fazendo mais. Porque pega 10 minutos de terça, quarta, quinta, sexta. O problema da maioria é achar que para ter resultado, ou é 8 ou é 80. Ou a pessoa literalmente tem que ir para ficar 1 hora na academia, ou senão não vale nada. Mas se é uma pessoa que está nesse exato momento, sentada na frente da TV, e tem essa rotina diariamente de um processo de uma pessoa sedentária, se eu pegar essa pessoa, colocar ela simplesmente para fazer 10 minutos diariamente, essa pessoa vai emagrecer. Entendeu? Entendi. Então, assim, do que você faz, o que você puder ir aumentando aos poucos, você já vai estar evoluindo. Então, assim, se você já tem um dia que você faz o cardio e o outro fica um pouco mais corrido para você colocar o cardio, dá lá o seu melhor no treino. No sábado eu não consigo treinar. Mas você vai você tá com seu filho, será que tem algum dia que você pode pegar e andar com ele de bike, ir num parque, fazer uma caminhada? Tudo isso conta. Entendi. Você está se movimentando, tá bom? Entendi. E nada melhor do que você trazer o final de semana para o seu estilo de vida em algo que você está em atividade.
A atividade não precisa ser necessariamente você estar ali treinando, pegando peso. Não, você fazer uma caminhada, você andar de bike, entendeu? Isso, você tá numa piscina, você nadar, ali pegar um minutinho se você sabe nadar. Então, tudo isso você tá melhorando todo o seu condicionamento, gastando caloria, e isso vai ser muito importante no processo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer uma análise de tudo que aconteceu por aqui, de tudo que você faz, o seu dia a dia, e eu vou pontuar para você conseguir identificar o que você está fazendo e o que você pode melhorar, tá bom? Então, vamos passar aqui na parte da sua rotina de segunda a terça. E não só da segunda a terça, tá? Quando eu vejo o olhar completo da sua rotina, eu vejo que está faltando muito distribuição proteica do seu dia, tá? E além da distribuição proteica, como por exemplo, você acorda, toma um café com leite, aí você treina, aí depois você vai comer de manhã um pão com manteiga ou uma bolacha de água e sal. O pão é o quê? Um carboidrato. A manteiga é uma fonte de gordura. Para e pensa, você está em um processo ali mais ou menos que você tomou café com leite de manhã, mas ali você está com jejum, e aí você vai entrar com carboidrato e manteiga. E como a gente vai controlar o índice do pão aí nessa refeição? O índice glicêmico. A gente não está tendo esse controle. Por isso que eu falo, não é só sobre comer o pão, é como você come o pão que isso vai potencializar o processo do seu emagrecimento ou vai te levar ainda para uma situação pior. Entendi. O problema não é você comer aqui o pão. Mas se você come o pão com uma fonte de proteína, um ovo, um patê de atum, um frango e uma fruta, você está controlando esse pico de índice glicêmico. Entendeu? E isso vai ser muito favorável para você ter muito mais saciedade, ser uma alimentação muito mais completa, não só pensando ali, né, no carboidrato, proteína e fibras. Isso contribui para todo o funcionamento do seu intestino. Então, ajustes. Pequenos ajustes acaba trazendo muitos resultados. Então, realmente, você conseguir olhar, tá, você está aqui na sua refeição, o pão, alto índice glicêmico, vai comer ele sozinho? Não. Entendi. Não come o pão sozinho. Vamos entrar com alguma fonte de proteína. Ai, Gi, mas um exemplo, eu amo queijo, daria para entrar queijo? Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, uma mussarela light. Que se a gente for fazer um comparativo ali, umas 30, 40 gramas, equivale ali a substituição de um ovo, tá? De 2 ovos. Então a gente consegue fazer isso. É óbvio que eu não vou falar, tira o ovo e entra a mussarela, porque quando a gente fala sobre a comparação de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, igual. Mas nada vai superar os micronutrientes que a gente tem no ovo. Tá bom? Então, eu gosto sempre de destacar isso. A gente traz essa substituição para trazer, às vezes, praticidade, trazer variedade, mas tem essa diferença. Então, assim, no seu café da manhã e lanche da tarde, tá faltando uma boa composição. Tá faltando um fracionamento proteico. Porque, olha só, você não tem uma proteína no seu lanche da manhã. Como você chega no seu almoço? Com muita fome. E a gente tem 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura, tá? 3. A proteína é o nosso principal macronutriente que te traz saciedade, que te dá saciedade. Na falta dele, você vai comer, daqui 1h30 você está com fome, você vai comer, daqui a pouco você está com fome. Então a gente precisa fazer esse fracionamento para te deixar mais saciada, para você diminuir a porção da sua refeição. Então tudo isso é fundamental, a qual a gente vai fazer os ajustes, tá bom? E aí, o almoço em si, a composição, arroz, você sempre come feijão? Sempre. Tá. Você sente algum desconforto, distensão abdominal, gases? Não. Gases a gente sente, porque às vezes a gente come coisas, né? Sinto, sim. Você tem uma frequência, assim, que você percebe que você sempre tá distendida, com gases? Você vê que isso tá presente no seu dia a dia? Eu não percebo, eu não reparei, na verdade, isso. Esse feijão é você que prepara? Sim, quarta, quinta e sexta, sim. Segunda e terça, não. Tá. Você faz uma preparação dele, deixa ele de... Deixo sempre de molho, que nem... sempre de um dia pro outro. Tá. Algo que eu quero perguntar, tirar essa dúvida. Entre o café da manhã, almoço, lanche da tarde, você belisca ao decorrer do dia?
é quando eu vou pegar o café, que tá essa bendita bolacha lá. Bolacha. E que bolacha que é essa? É de maisena, às vezes é uma massa folhada que tem um açúcarzinho em cima. Então tá presente aí nesses intervalos. Tá presente. Também eu tenho o que me mata também quando eu vou cozinhar, não consigo cozinhar sem não beliscar, às vezes eu vou beliscar. Às vezes belisco um pouquinho de arroz, ou frango, ou a carne, o que eu estiver fazendo. E isso acontece pela composição da sua alimentação durante o dia. Por que você belisca quando você está cozinhando? Porque sua última refeição mesmo foi um almoço. Você não coloca nenhuma refeição aqui de lanche da tarde. Então, automaticamente, você não vai aguentar fazer o almoço para literalmente, fazer a janta para literalmente não beliscar naquele momento. Porque você não fez o seu lanche da tarde, vai fazer a janta morrendo de fome e aí? Você belisca. E aí, essas beliscadas, quando você vai ver, prejudica muito a quantidade calórica. E é algo que eu quero chegar agora nesse exato momento. Rotina noturna, tá? Esse é um ponto muito importante que eu gosto de destacar da rotina noturna. Por quê? A falta de uma alimentação adequada ao decorrer do seu dia potencializa um consumo maior na noite. E é o que você já destacou que você sente mais fome, além das beliscadas aí, né? Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado disso, porque o processo de emagrecimento não é simplesmente você comer pouco, a gente tomar cuidado até no processo digestivo noturno, que é menor, para fazer com que você entre em uma boa qualidade de sono. Dormir bem não é você fechar os olhos e apenas dormir. É realmente você entrar em sonos profundos para ter toda a ativação hormonal. E aí aqui a gente pega em dois pontos assim fundamentais, que é o quê? É o fato de você comer em um volume maior e o café noturno. Então esses dois pontos assim acaba prejudicando também todo esse processo aí de emagrecimento. Então é algo que a gente vai ajustar, por mais que você fala, né? E é até algo que eu gosto até de destacar para você que está aí assistindo, não é que, Gi, eu tomo café em 5 minutos eu consigo fechar meus olhos e dormir. Isso impacta diretamente o seu sono. Impactando o seu sono, impacta o processo de emagrecimento. Então, tome cuidado com o consumo de cafeína após as 16 horas. Isso é muito importante, tá bom? Então, a gente vai fazer todos esses ajustes no seu plano alimentar. E aí, tendo em vista todos esses pontos que eu destaquei, vou deixar vocês aí curiosos, porque no próximo vídeo a gente vai estruturar todo o plano alimentar dela. Espero vocês lá. Olá, estamos em mais um vídeo aqui da jornada do emagrecimento. E como você vê, e a parte do quadril, que é muito... na balança, gostaria de saber se você aceita. Não, eu topo, super!